Coffee Talks BR. Connect, learn, share. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde à edição número 70 do nosso querido Coffee Talks. Sim, Connect, Learn, Share. Aí você tá falando, cadê o Fábio Correia? Onde é que anda esse menino? O Fábio Correia não, ele não abandonou esse projeto. Mas essa edição número 70 é uma edição muito especial aqui pro Fábio e a gente resolveu invadir o podcast dele aqui na Compasso e entrevistar o Fábio, porque ele um cara tão generoso que traz tanta gente aqui, dá tanto conselho bacana pra gente, constrói, já é um amigo já de longa data, e aí só ele, que a gente não vai conhecer o Fábio. Fábio, bem-vindo ao seu podcast. Muito obrigado. Cara, eu vou falar pra você que eu tô nervoso. A gente combinou isso, mas ele falou assim, o que você vai perguntar? Eu não sei, o podcast é seu, é a mesma coisa que você pergunta. Gente, obrigado você que está nos ouvindo aí. E vendo agora honra, também, né? ó, E vendo também, gente, tudo bem? É uma honra, né? Estar aqui Sim. mais uma vez na Compasso. Você sabe que eu tava vindo pra cá e eu falei, deixa eu ver quando foi gravado o último episódio, né? E pasmem, faz um ano. Foi março de 2023. Cara, você acabou de me falar isso, eu achei sensacional, é um negócio Faz muito um ano. louco. A gente conversou o quê? Sei lá, 2 semanas, Sim. né? E a gente falou, cara, precisamos voltar, tal, nossas conversas lá. Mas eu não sabia, eu sabia que já estava um período de tempo, né? Assim, por N questões, que algumas a gente vai abordar aqui, mas eu não tinha essa ideia de que fazia exatamente um ano. Né? A gente tá aqui comemorando um ano, né? Não comemorando exatamente. O retorno depois de um ano, né? Exatamente. Ó, nem eu sabia, tá? Então, aí. Tanto que eu fui no carro, né, eu parei e falei, deixa eu ver quando que foi o último, acho que faz alguns meses, aí faz 12 meses, Caramba. Faz um ano então, Você ficou muito tempo no 69, não pode tanto tempo assim. O 69 venceu. Você tem venceu. Fábio, muito bom. Bom, você é essa edição número 70 do Coffee Talks, e é um podcast que eu tive a felicidade de ver nascer, né, e ver o teu empenho durante todo esse tempo, não sei quanto tempo tá no ar, 2 anos, 3 anos? 3 anos. Né, e ver o teu empenho durante todo esse tempo, a paixão que você tem em fazer esse tipo de conteúdo, os conteúdos que você faz extra podcast, que a gente também vai abordar um pouco aqui, Sim. Mas... Bom, começou, esse projeto tá no ar, é um projeto vencedor, eu quero depois que a gente fale um pouco sobre os convidados que você já trouxe aqui, algumas situações interessantes, mas eu queria antes de tudo saber do Fábio criança, lá o Fábio criança lá, você era da Zona Norte. Zona Norte de São Paulo. Zona Norte, então, lá na Zona Norte de São Paulo, não sei, ali perto de Santana, isso, ali e tal. Lá, né? Isso. Nos decidões ali de carrinho de rolemã, rolava ou não? Descia, com certeza. Me arrebentei muito lá. Pra quem tá acompanhando essa região aqui em São Paulo, pra quem não conhece, é uma região que tem... o bairro fica num alto, assim, né? Exato. Então você tem algumas ladeironas ali bem interessantes. Tem. Mas aí o Fábio criança... O que o Fábio criança pensava lá? Não vou te dizer com 8, com 10. Eu quero que você vá buscar lá na tua infância, enquanto você brincava. O que o Fábio pensava na vida dele? Não, bacana. Puxa, é uma pergunta muito legal, né? Porque faz a gente voltar atrás e refletir, né? Faz tempo que eu não faço isso, tá? Voltar no tempo, assim. Eu morava numa casa, então que era uma rua sem saída. E por ser uma rua sem saída nos anos 80, né? Era a realidade dos anos 80, onde as crianças brincavam na rua. Sim. Onde todo mundo ia pra rua. Por ser uma rua sem saída, era uma rua que toda noite... o pessoal colocava cadeiras de praia assim na rua, então a criançada ficava brincando, a criançada de todas as idades, cada um com seu tipo de brincadeira, mas era outra época, né? Então eu aproveitei muito essa fase assim, né? Como toda criança, eu gostava muito de brincar na rua, né? Fazer minhas coisas na rua, então jogar taco, andar de bike, jogar futebol, enfim, tudo isso que uma criança fazia. E eu sempre tive uma família que foi muito família.
Então, meu pai muito próximo, minha mãe muito próximo, meus 2 irmãos também. Então, eu cresci num ambiente, assim, muito saudável, familiar, de proximidade. Nunca tivemos escassez, não estou falando que era rico, não é isso que eu quero dizer, mas nós nunca tivemos escassez, né? A gente sempre teve uma vida muito boa, dentro das possibilidades que a gente podia ter. E eu pensava em me divertir. Na época eu não tinha muita pretensão, assim, né? Em nada, eu quero ser rico, eu quero ser presidente de alguma coisa. Não, eu queria me divertir. E aí, a única coisa que me chamava muita atenção é que eu era muito artístico. Artístico em que sentido, né? Eu sempre gostei muito de desenhar, de pintar. Esse mundo das artes, assim, sempre me chamou muito a atenção. Eu percebi que eu tinha sempre um viés para esse lado, né? Na época tinha matéria educação artística. Tinha educação artística, eu ia muito bem, inclusive, né? Matemática, português, na artística eu ia bem. E aí um fato interessante foi que na faixa de 12, 13 anos, eu comecei a desenhar planta de casa, porque eu gostava de arquitetura e tal. Era uma coisa que chamava a atenção, então eu comecei a fazer esse tipo de desenho, assim, eu gostava muito. Então eu ia muito pro lado artístico. Nunca pensei muito no lado corporativo, empresarial, quando eu crescesse, não tinha esses sonhos. Eu ia mais pro lado artístico, assim. Então minha lembrança é muito sobre isso, assim, né? Brincadeiras, alguns esportes, assim, que eu gostava, como eu já disse, mas o lado artístico e comunicativo, ele sempre esteve no Fábio desde criança, o lado comunicativo e o lado artístico. Então isso é uma lembrança que eu tenho muito, assim. Então tinha festinha que a gente fazia, né, com 12, 13, 14 e tal. Eu sempre fui muito sociável, Juntava falador, juntava, eu queria falar, eu sempre fui desse tipo, assim, que eu sou até hoje, né? Então é uma lembrança que eu tenho, assim, né? Você me fez recordar agora, muito interessante. É bom, né? Às vezes vem até se tava calor ou frio, né? A gente lembra, é engraçado mexer com essas recordações. Né? Vários, às vezes nas minhas sessões de terapia lá tá meio feio, às vezes te obriga a voltar numas coisas, você fala, caramba, né? Por falar em voltar numas coisas, você começou a trabalhar com que idade e com o quê? Então, com 14 anos, por conta dessa minha dedicação aí no artístico, eu consegui um estágio no escritório de arquitetura. Olha! Com 14 anos. Geralmente, na época, o primeiro trampo, né? A gente fala, o primeiro trampo era office boy, né? Sim, o meu... Meus amigos todos foram office boy, mas eu, como tinha um tio que trabalhava no escritório de arquitetura, ele sabia dessa minha vontade, ele me convidou, então comecei a trabalhar no escritório de arquitetura com 14 anos, porque eu gostava muito enfim, putz, era ótimo, né, estar no escritório de arquitetura. Mas você vê que a imaturidade é complicada, né? Hoje eu vejo que poderia ter sido uma oportunidade muito grande, mas como eu era imaturo, 14 anos, imagina. Então quando chegou com 15 e pouco, eu já tava de saco cheio do escritório. Gostava que fazia, mas puta, que saco, ter que vir. Já começou a desenhar murinho no desenho do arquiteto, teinha de arame. Não, é mais ou menos isso. E na época não tinha AutoCAD, computador e tal, né, gente? Que eu tenho uns 50 anos, já. Então vamos lá, né? Vamos voltar pro tempo aí, era 1988. A gente tá falando desse tempo. E aí eu fazia desenho na prancheta, né? Era folha vegetal, que chamava, caneta nanquim, esse tipo de coisa bem artesanal mesmo, era super legal. Mas por conta da minha imaturidade, eu acabei ficando meio de saco cheio rápido. Era um baita de um escritório, super bem localizado, super bem renomado, mas eu não soube aproveitar a oportunidade por conta dessa minha imaturidade, então eu fiquei pouco. Depois daquilo eu fui trabalhar com um escritório de engenharia, fiz outros trabalhos e tal. Mas minha sequência de vida foi essa, assim, no começo, tá? Aí depois eu mudei totalmente de ramo. Você foi para um ramo de logística. Quer dizer, não exatamente de logística, foi dentro de uma empresa... Então, né, que... teve alguns fatos, algumas coisas antes, tá? Então, com 14 comecei no arquitetura, depois para engenharia e tal... E logo em seguida da engenharia, minha mãe, que era uma comerciante nata, ela vendia roupa de modo informal e tal, eu vendo a vontade dela de crescer, montar alguma coisa mais formal, nós montamos uma loja de roupa. Então eu fui comerciante, junto com a minha mãe, tivemos essa loja durante 3 anos, né? E então foi um período da minha vida... Como é que chama a tua mãe? Minha mãe chama Maria Silza, não? Ela faleceu, né? Faz muitos anos, tal, né? Inclusive depois da loja, mas foram momentos ótimos. Até foi interessante porque logo depois da loja que ela teve problemas de saúde e tal, né? E partiu para um outro mundo. Mas foi interessante porque foram os 3 anos que eu fiquei muito junto dela. Eu via ela todo dia, a gente tinha um comércio, então
Os meus irmãos não trabalhavam comigo, eu que trabalhava, eu que tava lá na sofrência, né? Acordando cedo, Tem um que eu conheço que não gosta muito de trabalhar, tá morando em Londres lá, não é muito a dele. Inclusive gravou vários episódios aqui com a gente, né? Começou aqui com a gente. Exato, então. Mas você vê que aí já foi uma primeira lição, né? Porque eu com ela, nós nos aplicamos muito pro negócio, então a gente ia cedinho pra loja, ia pro Bom Retiro comprar roupa aqui em São Paulo, ficava até a noite, sábado, domingo e tal. Foi bem difícil, mas foi o maior tempo que eu fiquei com ela, e foi os últimos anos de vida dela. Então olha que interessante, né? Na hora eu não enxergava isso, a gente vai mas ver. depois quando aconteceu que ela se foi, eu falei, tá vendo? Pô, ainda bem que a gente passou por tudo isso juntos, né? Nós tivemos esses 3 anos assim, nos vendo todo dia e o dia inteiro, porque a gente ficava juntos na loja o dia todo até a noite, né? Então foi um período muito desafiador, mas foi um período que valeu a pena por conta disso. Foi a despedida, vamos dizer assim. Te deu um bom... Sim. Te deu experiência também. Me deu experiência, exatamente. E aí sim, depois que teve esse episódio, a gente acabou, né, desfazendo da loja, né? Ela deixou a gente, né, não quis tocar. Foi aí sim que eu fui pro ramo da logística, né? Como você disse, eu entrei numa multinacional, todos que me conhecem aqui já sabem, eu trabalhei na Scania, entrei na Scania em 1998, né? E fiquei por 22 anos. Você é formado em publicidade? Me formei em marketing. Me formei em marketing. Quando eu entrei na Scania, eu estava nesse processo aí de faculdade e tal, me formei em marketing, depois eu fiz a pós em marketing também, que é uma área que eu gosto bastante, né? Mas eu fiquei na Scania por 22 anos e ali eu exerci diversas funções, né? Entrei no financeiro, não tinha muito a ver comigo, mas foi minha entrada, fiquei só 1 ano. Depois eu já fui para a área de vendas, fiquei comercial por muitos anos. Enfim, tive várias funções dentro da área comercial, né? E aí foi onde eu segui minha trilha histórico-profissional, meu crescimento profissional, meu crescimento pessoal, que acaba refletindo, foi praticamente nessa companhia, né? Que me deu todo o suporte, me deu abriu várias frentes para mim, né? Apostaram em mim e eu apostei na empresa também, então foi a época que eu me desenvolvi, né? O maior desenvolvimento, acho que como pessoa e profissional foi na... É uma empresa sueca, né? Empresa sueca. Exatamente. E obviamente que as culturas são diferentes também, as culturas empresariais, até de boas práticas, enfim, né? Sim. E como você pegou a empresa numa década, em momentos que não se falava tanto como se hoje tem essa atenção, ainda bem, para boas práticas, para inclusão, diversidade e tudo mais. Então você pegou uma curva ali bem grande. Agora, bom, você tá na Scania, já passando por vários lugares e tal. Me parece, agora eu vou fazer um jogo aqui de adivinhação com você, que começou a surgir aí alguma coisa dentro do Fábio que passou a olhar para esse universo da mentalização, da saúde mental. Eu tô resumindo aqui, mas quando é que você começou a sentir que você deveria focar nesses assuntos? O que te levou a isso? Você tem alguma lembrança inicial? Tenho todas as lembranças possíveis. Eu acho que quando eu estava na área comercial, eu visitava clientes, né? Como todo comercial, visitava bastante cliente, fazia bastante evento e tal. E eu percebia que, mesmo exercendo a função comercial, eu acabava me interessando muito pelo lado das pessoas. Então eu ia visitar um cliente, por exemplo, a gente falava de negócio, de caminhão, né, mundo de transportes e tal, mas eu me interessava muito pela história desses clientes. História às vezes pessoal mesmo, sim, né? Sim. Então, que me ajudava inclusive até a fazer a venda, porque faz parte, né, de você de repente entrar no mundo ali do cliente até onde você consegue ir, claro, né, se ele permitir, mas eu tinha muito interesse sobre isso e muito interesse também até para a equipe de vendas. Minha equipe de vendas, nós tínhamos metas, números e tal, mas eu me interessava muito pelas pessoas, exclusivamente pelas pessoas. Aquilo ali me chamava muita atenção. E aí, por conta disso, eu percebi que eu falei, poxa, faz sentido a gente dar esse foco nas pessoas, porque são as pessoas que movimentam tudo no universo, né? Independente do trabalho, né? Claro que hoje a gente está com inteligência artificial, tecnologia, tal, né? É um outro momento, mas também as pessoas ainda continuam no foco, ainda bem, espero que continuem. Mas pensando na época que a gente não tinha, né, isso tão desenvolvido, as pessoas que faziam o negócio acontecer, né? Você não tinha um celular, não tinha uma tecnologia avançada que nem tem hoje, então dependia muito, né? Muito mais das pessoas do que a gente depende hoje, vamos dizer assim, né? Para o dia a dia. Então eu comecei a me interessar muito por isso.
Então, isso me chamou a atenção, porque eu terminava meu dia e eu começava a fazer uma reflexão do que eu fiz do trabalho, de entrega, de venda, de números, mas eu também comecei a fazer reflexões, puxa, aquela conversa que eu tive com o fulano me chamou essa atenção aqui, puta, como é que eu posso ajudar aquele cara? Ele me falou que ele tá com um problema na casa dele e talvez isso esteja refletindo na venda. Da venda eu consigo resolver a parte técnica, mas não é só a parte técnica, o cara é um ser humano. O cara tem as questões dele de pessoais, com filho, com esposa e tal. E eu gostaria de poder ajudar ele nisso. Então, nesse momento, eu comecei a perceber que a aproximação com as pessoas ia fazer a diferença, como fez. Então, essa foi a primeira chave que virou, né, já partindo para esse lado assim de pessoas e tal, né, que você falou de mentalização, mente e tal, mas tudo começou né, ali nesse momento, né. E aí eu vi que isso foi uma crescente. Então passei por outros cargos depois, outras funções, outras áreas, mas o lance das pessoas permaneceu. E aí depois de um tempo eu percebi que independente do cargo, da função, da área, se é comercial, se é TI, se é uma área mais técnica, enfim, independente da área, quem movimenta são as pessoas. E aí eu sempre, já de uma maneira mais consciente, eu comecei a sempre partir assim para esse lado das pessoas. Então, agora você vai gerenciar essa área X. Legal. Então, quando eu chegava na área, a primeira coisa que eu queria fazer era conhecer as pessoas, era, né, entender a realidade de cada um, porque isso eu comecei a perceber que, poxa, ganha muito espaço, você ganha muito tempo. Sim. Você ganha um baita de um tempo, você ganha confiança, você cria um campo seguro para o seu dia a dia, porque você dá abertura para as pessoas falarem, dá um pouco da vida dela, e às vezes não, né? Eu percebo que as pessoas precisam muito de ter esse campo, né? E às vezes nas empresas não tem. Então eu percebi que quando eu abri esse campo seguro de conversa, como confiança, isso acaba virando meio cíclico. Então quanto mais eu tinha essas conversas, mais a confiança gerava entre nós. E isso eu ganhava muito tempo. Quando eu falo do tempo, né? Você ganha muito tempo no seu dia a dia no trabalho. Porque se você tem confiança em uma pessoa, você não precisa ficar confirmando informação com outras pessoas. Você não precisa, pô, será que o loop, flui muito eu não sei, né? deixa eu ver aqui com outra, né? Se o loop, eu preciso investigar. Não. O loop falou, tá falado, porque eu confio 200% nele, vamos pra frente. Eu percebi que esse tempo foi encurtado. E aí são vários ganhos, né? O trabalho rendia mais, as entregas eram de maneira mais rápidas, eu conseguia também identificar perfis de maneira mais rápida. Então, puxa, se eu conseguir identificar que o Loop ele é uma pessoa que tem um perfil X, rapidamente, de repente, por que não eu consigo já alocar ele para uma outra função ou uma outra área que conecte mais com o momento do Loop? Até mesmo saber como lidar com a pessoa. Isso, né? Isso é perfeito. Porque muitas vezes você lida com o seu time igual, de maneira igual com todo mundo, né? E falar com o A de uma forma, às vezes você vai falar com o B, sim, vai acabar avançando um sinal, de repente ele vai entender de uma maneira errada, né? Então é muito interessante quando você se aproxima e tem interesse genuíno pelas pessoas. A sua tratativa muda, a sua fala muda, tem pessoas que são mais maduras, tem pessoas que são menos maduras, tem pessoas que estão muito tempo no trabalho, outras começaram ontem, um estagiário começou, não tem tanta maturidade. Você começar a identificar os perfis é maravilhoso, né? Porque aí você lida no dia a dia de uma maneira muito mais direta, objetiva, e a pessoa também te entende melhor. Eu assim, cara, isso é o caminho. Para mim, isso eu comecei a levar assim, como até no trabalho, mas foi um lifestyle meu. Começar a se interessar pelas pessoas, história, e aí já fui desenvolvendo esse meu lado, né? Da onde você acha que vem essa influência? Porque a gente às vezes não percebe, né? Mas a gente é influenciado o tempo inteiro, principalmente quando criança, quando jovem, sim, enfim, por aí vai. Até eu ainda continuo sendo, apesar dos 53 anos, eu continuo ainda sendo influenciado e percebo que hoje em dia a minha influência é muito a molecada, assim, sabe? Sim. Tenho me influenciado muito pela molecada, mas você, Fábio, começou a desenvolver, a gente tem que chamar de processo, porque sim, é um desenvolveu processo. Esse processo. O que você lembra de influência, assim, pra te trazer, que depois você falava, nossa, aqui foi a minha influência, ou alguém que você já sabia que te influenciava? Então,
Vou voltar para a mãe agora, tá? A minha mãe tinha muito esse jeito, né? Então eu acho que depois das minhas reflexões eu comecei a perceber que a influência muito era dela. Mas inicialmente, antes de fazer essas reflexões, o que aconteceu? Houve uma percepção da minha parte que eu estava vivendo uma vida muito no automático. Então, nesse momento de virada, eu percebi que, poxa, eu trabalho numa empresa boa, eu tenho um salário bom, tenho uma condição boa, tal, tudo indo bem, né? Estou evoluindo profissionalmente e tal. Mas eu comecei a ficar um pouco insatisfeito, achando que tudo aquilo ali parecia muito raso. E aí foi uma junção, né? Essa percepção minha pelo interesse das pessoas. Então eu comecei a fazer algumas reflexões, comecei a ter uns pensamentos que eu não tinha antes, né? E aí quando eu vi que realmente era um caminho eu ter que partir para um lado assim de autoconhecimento, eu sei que é meio clichê, né? Hoje falar de autoconhecimento, né? Tá muito na moda, vamos dizer assim, né? Assim, né? Mas foi o que aconteceu comigo. Eu falei, pô, eu preciso começar a me conhecer de uma maneira que eu nunca tinha me conhecido antes. Né? E aí nessa busca pelo conhecimento e ferramentas e pessoas e, né, nesse universo de autoconhecimento e tal, comecei a seguir algumas pessoas, né? Aí já estamos falando agora do mundo tecnológico, né? Instagram, YouTube, esse tipo de coisa. Nessa busca eu comecei a ter contato com algumas personalidades, né, um Joel J, né, pessoal que estava já mais avançado nesse quesito. Eu vi que, puxa, eu tô gostando desse papo, né, que eram papos que eu não acessava antes. Papo assim sobre autoconhecimento, sobre ser humano, sobre psicologia, zero. Eu sempre fui totalmente a par desse assunto, assim, nunca me interessei em nada. Inclusive, nunca tinha lido um livro sobre isso e nunca tinha lido um livro na minha vida inteiro até os 47 anos, até os 46 anos. Isso eu faço questão de falar, já falei em algum episódio. Não, mas isso é muito importante. Porque você tropeçou vou falar com carinho, num veinho lá de 1800 e alguma coisa. Exato. Ele tem aí vários livros muito best-sellers. Exato. Livros que venderam milhões de cópias. Um deles é o tal do Pense e Enriqueça. Quem é o autor desse livro? Então, em algum momento nessas minhas buscas eu fiquei sabendo desse livro do Napoleon Hill, que é o Pense e Enriqueça, né? Ou Think and Grow Rich, que é o termo em inglês aí. E aí me chamou a atenção como foi passado esse livro. Eu falei, puxa vida, esse livro aí parece interessante, tá, né? E eu, tava meio no zero, assim, no meio não, né? Tava me dá no preguiça, zero. Não dá. Não tem o tempo. Aquela coisa, né? O não ter tempo é você não priorizar, né? Aquilo, né? Mas então foi nesse momento que eu comecei a ouvir essas pessoas, aí, puxa, de livro, poxa, eu li esse livro, tem o Milagre da Manhã, tem o Mindset, livros que eu comecei a ouvir, e aí o primeiro foi o Mindset, na verdade, não foi o Napoleon Hill, o Mindset me abriu o meu mindset, na minha mentalidade para esse mundo do livro, por exemplo, e aí eu falei, putz, caramba, que mundo legal esse do livro e tal, né? Então foi uma junção. Foi esse incômodo meu com uma vida meio no automático, em conhecimento raso, que aí eu comecei a ter contato com pessoas, depois eu parti para livro e a coisa começou. Então o Mindset, o Milagre da Manhã, que aí eu comecei a colocar em prática, por exemplo, o Milagre da Manhã, que me dava um espaço de tempo no meu dia para poder ter minha leitura. O seu Miracle Morning. Meu Miracle Morning, né? E aí foi onde eu li o livro do Napoleon Hill. Então, por exemplo, o Napoleon Hill, puta, mas o cara morreu faz tempo. Pois é, o cara morreu, mas o cara me influenciou e foi um dos caras que me fez ir para esse modo mais pensante, que é um recado que eu deixo aqui, né? Muitas vezes a gente fala assim, pô, mas... tem aquela coisa assim, você é a média das 5 pessoas que você convive, e a gente ficou muito assim, puta, eu tenho que estar convivendo pessoalmente? Não, hoje o convívio pode ser digital, online, pode ser online, pode ser até com um livro, que quando você lê um livro, você mergulha nesse livro, você acredita que aquilo que o autor colocou é bacana, de certa forma, um autor que, por exemplo, já até morreu, ele teve uma influência na sua vida. Então eu acredito que esse negócio de 5 pessoas que estão no seu convívio, também você pode incluir o contato com mundos
com pessoas que já estão em outro planeta, outra dimensão. Né, outra dimensão, isso, outro planeta também pode ser. Pode ser também. Enfim, que isso acaba te influenciando. Então não tá só na família ou pessoas que você vê, que você convive, pode ser em outros formatos, né? Vamos dizer assim, né? Formato digital, enfim. Foi nesses momentos aí que eu comecei a entrar nesse modelo mais pensante. Então, foi o ano de 2018 que isso aconteceu, né? O ano de agosto de 2018 foi um ano muito marcante, porque eu fiz um curso numa escola, e aí, né, uma escola sueca também, né, coincidência. Aliás, muito bacana, eu já fiz um curso lá, indicado graças a você. Fiz um curso, né, doideira, mas que mexeu muito comigo, e me tirou da zona de conforto realmente que eu estava, e a zona de conforto não tem nada a ver com você ter dinheiro, ou você ser um cargo, você ter um cargo, isso não tem nada a ver. Eu acho que é a zona de conforto do Fábio com ele mesmo, em querer buscar alguma coisa que eu não tinha achado ainda, ou ter contato com o Fábio que faz tempo que eu não tinha. O Fábio criança lá, que era da arte, que era comunicativo e tal, de repente eu tive contato com esse Fábio novamente, e agora eu consigo enxergar isso e ver que realmente você ir para um lado puro, vamos dizer assim, genuíno, com um ar de genuidade, isso é a melhor coisa que tem. Porque aí você vai ter contato com pessoas que começam a fazer mais sentido para você, porque essas pessoas trazem assuntos e trazem conexões mais genuínas, porque é dentro da genuidade que eu tô falando. É bom deixar claro, genuidade, não ingenuidade, né? Exato. E aí eu percebo que agora, depois desse momento, eu me transformei numa outra pessoa, né? Já casado, com filhos e tal, com uma vida super ótima, super boa, mas eu vi que eu passei por esse momento de transformação, venho passando ainda. Eu tenho percebido, e alguns aí estão ficando famosos, outros já viraram até meme de tanto que bomba, mas a gente tem visto uma proliferação, e isso eu queria saber uma opinião tua, de coaches. Milhões e milhões e milhões de coaches aí, bastante, né? A mim, particularmente, Lupe, me assusta isso, porque eu tenho visto algumas coisas aí que são bizarras, né? Quando você traz esse tipo de assunto para um podcast, né, que você vai discutir toda essa tua bagagem que você foi colhendo ao longo desses anos de leitura, você não lia nenhum livro, hoje você lê, sei lá, quantos por ano? Esse ano já foi 3. Então, nós estamos em março, um livro por mês. Comecei o Flow ontem. Então, você vai terminar dezembro pelo menos com 12 livros lidos. Bota 10 aí pra arredondar, de repente. Se o Miguel deixar, né? O Miguel é o filho do Fábio, uma figuraça. Mas assim, voltando para esse ponto, o que você... Olha, quando você olha para essas figuras, essa proliferação, você acha que afasta algumas pessoas ou causa alguma desconfiança, ou o que você faz para se descolar disso? O Fábio não é um guru, o Fábio não é um coach, o Fábio... não que eu esteja querendo te tirar dessas coisas, mas assim, quero ver tua visão de mundo em relação a isso, porque você tem cursos na internet que aprenda a ficar rico, aprenda não sei o que lá. 7 passos para alguma coisa. Isso, cara, é horroroso, né? Em alguns casos eu considero até criminoso, sabe? O cara vende curso para ensinar você a fazer curso, né? Esse tipo de coisa. Tem como é que você vê isso e como driblar essas coisas para você trazer um material tão rico quanto você vem trazendo há 69 episódios aqui do Coffee Talks? Tá. Olha, a primeira coisa que eu acho, né, você falou muito bem no negócio do coach aí, porque realmente, né, o coach vinha, acho que não tô desmerecendo o coach. Sim, mas veio uma febre, né, e também por conta da pandemia, bastante gente começou a procurar várias coisas também, né, por conta de reflexos da pandemia, né, psicológicos e mentais, e aí veio a internet e colaborou com isso, porque aí qualquer um hoje pode pegar uma câmera, isso é ótimo, né, mas aí vende tudo, né, eu falei, é igual a enchente, né, vende tudo, né, vende tudo, né. É igual a pólvora, muito né? doido, Mas eu acho o seguinte, vou falar um pouco primeiro no meu caso e depois o que eu acho, tá?
No meu caso, eu nunca tive essa vontade, ideia de ser coach, assim, eu nem me acho um coach, não é isso. O que eu acho é que eu vi que muitas coisas nesse processo que eu comentei há pouco, que começaram a dar certo comigo, que me tiraram do ponto A para o ponto B, num modelo assim realmente de evolução, de uma pessoa que nunca tinha lido um livro, por exemplo, e depois começou a ler vários livros, e esses livros eu comecei a aplicar na prática e começaram a dar certo, né? Isso não foi nítido nem só para mim, mas as pessoas começaram a perceber essa evolução, pessoas ao meu redor e tal, né? Algumas até se afastaram. É normal, né? Você acaba descolando, né? Por conta dos assuntos e tal. Então eu comecei a ver que as pessoas têm esse poder dentro delas. A pessoa, se quiser, ela muda. Se quiser, ela deixa um hábito ruim e coloca um hábito bom no lugar. Se quiser, ela pode falar uma língua que é um sonho dela e ela sempre achou que não podia falar. Se essa pessoa quiser, ela pode gravar um podcast, montar um podcast dela. Ou seja, tudo que eu comecei a fazer, que foram situações muito desafiadoras para mim, que eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse fazer, eu vi que eu conseguia fazer. Então, assim, eu falei, poxa, se o Fábio consegue fazer isso, poxa, eu tenho que divulgar isso para o mundo, né? Eu sei que eu estou sendo muito, de repente, poético aqui na fala, mas é lindo, mas é isso. Eu ouvir preciso divulgar isso porque as pessoas também podem fazer alguma coisa que ela queira fazer. Então, meu primeiro objetivo foi isso, compartilhar coisas que estavam dando certo, situações e avanços que eu tive com as pessoas para estimular que as pessoas também saíssem do modelo automático, como eu já estive, e fossem para um modelo mais consciente, né? Então esse foi o primeiro ponto, esse foi o primeiro passo, assim, né, vou chegar na sua resposta aí. Não, fica à vontade, o podcast é seu. Não, mas olha, eu tô com responsabilidade em dobro hoje, gente, responsabilidade em dobro. Eu acho que esse foi o primeiro passo que eu dei, né, querer dividir a informação com o que estava dando certo. E também, assim, sempre deixando claro que deu certo para o Fábio e eu só estou compartilhando. Eu não quero que isso seja uma verdade para você. Porque o Fábio tem um jeito de pensar, tem um histórico de vida, tem um modelo mental, né? Vive numa condição. E isso não vai refletir, de repente, na vida da pessoa. Então, o que eu sempre quis transparecer é isso. Não tome como verdade o que eu estou falando. Se apoie no que der aderência para sua vida. Porque às vezes eu falava assim, pô, eu acordo 5 horas da manhã, eu consigo, mas às vezes a pessoa não consegue. A pessoa falava assim, tá, mas você falou pra acordar 5, eu já acordo 5 pra ir trabalhar, porque eu pego 2 horas de condução pra ir... Você tá me pedindo pra acordar às 4, então, né? Então você vai falar assim, gente, eu não tô querendo pedir pra você acordar às 4, eu só estou dizendo que no meu caso, eu acordando X horas antes, deu certo. Se você não consegue acordar antes, porque você realmente já acorda às 5, então faça um teste acordando 15 minutos antes. Sei lá, tô chutando aqui. Tente, se isso fez sentido para você, tenta se adequar à sua realidade. Mas se não der também, não tem problema nenhum. A gente vai continuar amigos, né? Eu não quero mudar você por conta minha, né? Então acho que foi muito nesse sentido primeiro. Eu não sou dono da verdade, né? Segunda coisa que eu também queria falar nesse processo de me interessar pelas pessoas e ouvir muitas pessoas e tal, eu realmente comecei a ver que cada um tem a sua parte da verdade, certo? Se a gente sentar numa mesa aqui e eu fizer a pergunta, né, que nem eu faço nos treinamentos e tal, quem que é o mais inteligente da sala? Aí todo mundo olha para todo mundo e fala, pô, sei lá, né? Não sei. Talvez ele, não. Gente, quem é o mais inteligente da sala é a sala. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo tem um pedacinho da sua verdade, todo mundo pode contribuir com todo mundo. Então, quando você vai para o lado do coach, por exemplo, agora entrando no assunto, né, respondendo a sua pergunta, existem os aproveitadores, como em todos os setores, todas as outras áreas, todos os ramos existem também, né? Não vamos falar que é só coach, todo mundo. Não, claro. Né? Claro. Todo mundo. Mas eu acho que a questão do coach, para mim, ele é um profissional. Acredito no coach, acho que faz sentido, né? O próprio termo ali, né? Um cara que vai dar uma direção, é um cara que, por ter uma experiência de vida, ele pode contribuir com a sua e tal, mas é uma coisa assim muito de risco e de muita responsabilidade. Então existem coaches e coaches, e às vezes o coach que também dá certo para você não dá certo para mim, você tem que ter aquela identificação com a pessoa também, né?
Eu acho legal o coach, mas eu vejo que muita gente tá aí para ganhar dinheiro e tá aí realmente não é alguma coisa genuína. Tá indo muito pro lado da grana, sabe? O lado o que me assusta, Fábio, é que as pessoas pagam muito caro. Sim. Pra ir, se você fica pensando... né, tudo bem, identificou aquilo que você falou, porque esse cara tá e pronto, vou nessa. Mas eu vejo às vezes às vezes não, em muitos casos aí muita irresponsabilidade. Existe. Eu tô te falando isso porque o Coffee Talks é um podcast que ele traz esse tipo de experiência para onde você leva a experiência consigo. Isso. Sabe assim, como é que você lida com as suas coisas? Você tem que enxergar, isso é uma coisa que você bate muito em todos, inclusive com os convidados, a gente vai falar deles já, mas inclusive você bate muito nisso, é você, olha para você, se conheça, se entenda, que é um discurso diferente desses outros que eu tenho visto e que os caras cobram uma fortuna, né? Acho que acaba diferenciando até para mentoria, para o mentor, né? Exato, Agora tem uma diferença, né? E só para complementar o que você falou aí, que é interessante, é muito fazer a pessoa refletir, a pessoa se conhecer, a pessoa se entender melhor. É a pessoa, né? É a pessoa que tem que dar os passos, né? Mesmo porque se eu fosse um coach e vou fazer 10 sessões com a pessoa, beleza, nas 10 sessões eu tô junto, depois eu não tô mais, né? Então é meio que tentar acender uma luz na cabeça dessa pessoa e ela sim sair do modelo automático e mais para um modelo consciente e não deixar que a vida dela seja comandada pela televisão, pelo marketing, pelo comércio, né? pelo mundo capitalista, pelo que as pessoas colocam que é uma verdade, pelo que a massa faz. É mais ela ficar alerta que o ambiente que ela está pode comandar ela. Ela tem que ter essa visão, né? Mais uma vez, isso é o que eu acho, tá? Claro. É ela ter a visão dela do mundo, é realmente o que fala que é o de dentro para fora, né? Sei que isso é também meio romantizado, mas é o de dentro para fora, né? Porque se a gente não tiver essa percepção, tudo que vem vai entrando, né? Então, tudo que o mundo apresenta para você, você vai assumindo como verdade. Sim, você vai vivendo o sonho dos outros, né? Você vai navegando conforme os sinais vão captando, os sinais de audição, olfato, enfim, vai trazendo para você e você vai vivendo de fora para dentro, né? Então é isso que eu acredito que seja uma mudança bacana. E aí é abrir o olho da pessoa. Na verdade é mais para esse lado, assim, né? Não gosto muito de impor verdades e colocar técnicas, né? Eu pelo menos, Fábio, né, aqui no nosso podcast, eu sempre quis agir dessa forma, né? Esse podcast, ele deriva, vou chamar assim, vou tomar liberdade de chamar assim, olha eu falando pro criador o que é o podcast dele. Você é o coautor aqui, você sabe de tudo isso, né? Ô Fábio, você faz um evento, e a gente já teve a oportunidade de fazer esse evento algumas vezes aqui na Compasso, e apesar da gente ter se conhecido lá atrás, a gente se reencontrou num desses eventos, mas já faz tempo também. Já faz. Que você chama de Coffee Talks também, que nada é do que reunir algumas pessoas em torno da mesa e tomar um café da manhã. Isso aí. Eu simplifiquei porque eu não consigo explicar esse evento pra ninguém. Eu sei que também eu vou te dar uma missão de às você vezes nem eu consigo. Porque o quanto isso é importante pra gente entender muito desse conceito que você traz. Porque as pessoas, os caras se juntam pra tomar café e rezar, será que eles fazem alguma missa lá, sei lá, alguma religião aceita? Não tem nada a ver com isso. Não. São pessoas eu sei que você toma cuidado pra que pessoas sejam de áreas diferentes, de preferência que elas não se conheçam, né? Sim. De preferência, às vezes acontece de estar junto pessoas, né? Aqui. Mas você reúne essas pessoas pra tomar o café da manhã, é o Coffee Talks. Isso. Me fala desse projeto e as experiências que já foram relatadas a você por conta de 3 horas e meia ali de pessoas reunidas em volta de uma mesa de café da manhã. Bacana. Na verdade, esse conceito é o mais simples possível.
é você sentar numa mesa e tomar um café, né? Não tem nada da NASA, não tem nada tecnológico, né, nisso. Nem celular, porque você manda colocar na caixa lá. Eu não mando, né? Mas é engraçado porque você falar hoje para as pessoas, você vai ter que deixar o celular, a pessoa quase tem um filho na hora, né? A pessoa começa a passar mal, assim? né? Exato, claro que tira das zonas de emergência e tal, né? Mas é interessante porque, embora eu não fale, eu deixo uma caixinha lá que é o parking lot lá que eu chamo, que é o estacionamento de distrações, e quando eu falo isso, automaticamente as pessoas colocam o celular lá, né? Claro que tem exceções que as pessoas às vezes, mas depois a gente fala um pouquinho sobre isso que é interessante, mas o que eu queria dizer? É o que eu falo no Coffee Talks, aquele café, aquele almoço da avó, da casa da avó de 1900 e sei lá quando, que a gente ia, que todo mundo sentava, todo mundo tem sua verdade, dá umas brigas, umas confusões lá e tal, mas era algo assim, sentar na mesa, conversar com todo mundo ouve todo mundo, dá umas confusões, mas era um momento mágico que eu agora lembrei da minha infância também. Todo mundo tem o seu sticking fish, né? Exato, tem várias coisas que eu coloco lá, né? Mas eu acho que é tentar ir pro básico, que são coisas que a gente não faz hoje. Reservar um tempo para tomar um café com alguém, por exemplo, e você não olhar para um celular e tentar ouvir a pessoa. Tentar ouvir a pessoa, não é nem falar, é ouvir. Então essa mesa de coffee, né, do Coffee Talks, ela tem esses sinais. Então quais são os sinais? Primeiro que eu não pergunto, eu não falo para ninguém falar, se apresenta, fala seu background, fala isso aí não quer dizer nada ali no Coffee Talks, não tem peso zero. O cara que é presidente, o cara que tá... Às vezes até constrange, né, Até Fábio? constrange, então assim, isso não tem nada a ver. Qual que é a área, se eu sou do mar, isso também não tem nada a ver. Qual que é a minha classe social, qual é a minha idade, isso não tem nada a ver. Então eu provo nessa mesa que o básico é você conhecer as pessoas pelo que elas são. Não pelos títulos, pelos cargos, por nada. É conhecer o que elas são. Então, eu tento promover um ambiente de maneira genuína, que as pessoas consigam falar quem elas são de verdade, na genuidade. Por isso que quando eu falo, quando tem pessoas que não se conhecem, a coisa vai melhor, porque aí você não precisa ficar com dedos para falar algumas coisas que de repente você não falaria com pessoas que te conhecem. Então eu tento promover um ambiente neutro, um campo seguro, um campo neutro, sem exposição de ninguém, mas é incrível que com poucos minutos de café as pessoas começam a falar, começam a abrir, começam a chorar, acontecem coisas assim inimagináveis, né? Que desde o primeiro aconteceu, foi isso que me chamou a atenção, inclusive no primeiro Coffee Talk que eu fiz. Não é uma sessão espírita, nada, tá bom? Não tem, não tem, calma, é uma roda de conversa. É uma conversa ao redor de uma mesa, tomando café, um café caprichado, que eu faço questão também de fazer uma coisa bacana, não é, o caprichado não quer dizer caro, não é, tem peso do Parma, não quer dizer isso que eu tô falando. Delícia. É uma coisa assim bem, né, bem bacana, bem elaborado, né, com produtos de origem boas, mas o fato é que cria-se um ambiente muito, muito, muito convidativo para as pessoas se abrirem, para as pessoas darem importância para aquele momento, que as pessoas hoje não fazem isso. Porque o que eu tô falando, se eu chamo você para tomar um café, e às vezes o café é só um pretexto, eu já falei isso milhões de vezes, vou falar de novo, às vezes eu nem tomo café, chega lá, você pede uma água, eu peço um chá, não sei, né, ou vamos tomar café é uma expressão, né, que quero se abrir, quero conversar, quero saber de você e tal, só que às vezes a gente chega nessa mesa de café, e eu tô com o celular lá, velho. Eu tô com a cabeça na lua, tô com a cabeça, puta, meu chefe vai me ligar daqui a pouco, eu tenho uma conta pra pagar, eu tenho alguma coisa pra fazer daqui a pouco, e aí manda um WhatsApp, ele, puta, você vibrou no bolso, só um estudante, não, aí a outra pessoa entende, porque também vai tocar o dela, às vezes ela também vai ter que atender. Então você não valoriza aquele tempo, aquela meia hora que eu estou com o Lupe tomando um café, virou 5 minutos, porque 25 minutos eu fiquei pensando em outra coisa, pensando no celular, vibrou no bolso, mesmo que não esteja olhando pro celular, vibrou, você já fica aquela doideira de pegar para ver pelo menos qualquer mensagem, né? Então a gente não valoriza o momento. Então quando eu vejo que no Coffee Talks as pessoas estão ali valorizando o momento, é algo mágico. E o que eu tô falando aqui não é percepção minha. No começo era. Mas como eu já fiz muitos, isso são fala das pessoas. No finalzinho lá a gente faz um review para quem quiser falar. É isso que eu queria que você trouxesse. Isso. O que essas pessoas trazem de volta. Exato. As pessoas, ao decorrer do café, elas vão se sentindo muito à vontade,
mas muito à vontade, falam coisas que não falariam e algumas coisas que as pessoas nunca divulgaram abertamente, falaram ali com outras pessoas, às vezes até pessoas que não se conheciam, na maioria das vezes pessoas que não se conheciam, e aí quando vai chegando ali no final do café, né, eu faço algumas ativações, eu promovo algumas ativações, mas ninguém é obrigado a fazer nada, todo mundo faz do jeito que quer, da sua maneira, se quiser também, ninguém é exposto, como eu disse, né? Ninguém não precisa fazer, mas as pessoas acabam fazendo porque entende que a dinâmica ali é uma dinâmica de contribuição. O que eu falo ali, né? A pessoa sai ali chega com a sua experiência e vai embora com 12, porque a mesa tem 12 pessoas, né? Sai com a dela e mais 11, então ela sai com 12 experiências. E a pessoa ali, ela tem uma escutativa muito aguçada, porque ela se interessa pela história das outras pessoas, todo mundo para ouvir, se sensibilizam, as pessoas choram, as pessoas riem juntas, as pessoas se abraçam num café da manhã de 3 horas. Isso é uma coisa assim que eu nunca tinha passado até então. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a passar por isso, e aí eu falei, nossa, isso é a magia do negócio, né? É um negócio muito simples. Então, por que está acontecendo? As pessoas estão dando valor ao tempo que elas estão ali. É isso, ponto. Quando chega ao final do café, a gente proporciona um momento ali para quem quiser, para falar alguma coisa, fazer um review, o que achou, o que sentiu, o que está saindo cômodo ali, né? Eu dou um norte para as pessoas quiserem seguir, as pessoas falam, enfim, e as pessoas falam muitas coisas. Então, algumas delas, né? Você perguntou isso, então, algumas delas. Eu cheguei aqui achando que ia ser uma coisa e foi uma coisa totalmente diferente, porque quando eu faço o convite eu não abro exatamente o que vai acontecer. Então, isso é uma coisa boa, mas às vezes também não é uma coisa tão boa, né? Porque afasta, às vezes a pessoa, eu vou lá, o que vai acontecer, né? Não sei e tal, né? Exato, então tem os dois lados, mas as pessoas que estão no momento de se desafiar, no momento de dar um passo, no momento de insatisfação com alguma área da vida, num momento de, cara, eu preciso mexer alguma coisa com a minha vida, senão a pessoa que tá com aquela coisa, né, que precisa mudar, essas pessoas aceitam. Essas pessoas aceitam. O cara que tá totalmente no automático, vou lá, isso aqui. Mais essa pessoa geralmente não vai, né? E aí acontece um negócio mágico que as pessoas falam, cara, eu cheguei aqui, não sabia o que era, me desafiou, falei coisas aqui que eu nunca falei na minha vida pra ninguém, particularidades aqui, coisas muito particulares para pessoas aqui que eu nunca vi na minha vida, mas eu senti que o ambiente era seguro. E também vi que as pessoas estavam buscando isso. Então, quanto mais eu conseguisse falar da minha experiência, eu ia contribuir para as outras 11 pessoas. Então, essa troca ali é genuína por conta disso. Então, pessoas que saíram de um jeito totalmente diferente que chegaram. Pessoas que chegaram céticas ao café, às vezes, saíram acreditando mais no ser humano. Sim. Isso falaram lá. Sim. Aconteceram outras coisas muito doidas do tipo, várias, tá? Saiu do emprego na semana seguinte, pediu a conta. Isso é até uma brincadeira que eu falo, gente, vocês vão sair daqui, não vai pedir conta de trabalho, pelo amor de Deus, né? Não me coloque nessa... Mas a pessoa de repente deu um start ali nela, deu um clique, e a pessoa, é isso que eu precisava ouvir, acessei alguma coisa dentro de mim que eu precisava acessar, e eu vi que realmente eu preciso dar esse passo na minha vida. Então aconteceu várias vezes, isso semanas depois da pessoa sair do café, falando comigo, pediu emprego, pediu para sair do emprego, terminou o relacionamento, mudou de país, várias situações que o café proporcionou, mas não foi o café que proporcionou, o café proporcionou um ambiente para aquela pessoa fazer uma reflexão e acessar, como eu disse, e dar um passo que ela já queria estar resolvido há um tempo atrás e não teve um momento daquele para dar esse clique, né? Então aconteceram muitas coisas desse tipo. Aconteceu situações assim também de pessoas que falaram assim pra mim, eu cheguei aqui e quando você falou ali pra gente parar pra respirar, eu comecei a respirar e nesse momento eu parei, isso foi, nós vimos, né, ela não precisou falar, a pessoa começou a chorar. A pessoa começou a chorar do nada. Porque eu faço no comecinho ali, né, gente, vamos lá, dar uma respirada, dar uma equilibrada na energia e tal, né, você que chegou de ônibus, você veio a pé, você veio de bike, veio de carro,
tá ainda todo mundo, né, meio energeticamente, ó, vamos todo mundo equipar a energia, então eu faço um momento ali de respiração, só isso, né, respirar e tal, né, de maneira consciente. E aí algumas pessoas choram nesse momento. E depois a pessoa fala assim, cara, nesse momento da respiração, eu senti minha respiração e eu nunca tinha sentido nisso na minha vida. Eu nunca ouvi minha respiração. Explica pra gente isso, porque isso é muito legal. Eu aprendi isso com você. A gente não sabe respirar, né? Não é que a gente não sabe respirar. Me fala um pouco da respiração, vai. Na verdade, assim, né? Eu até fiz um curso de respiração depois, aí tem um episódio sobre isso, inclusive. A respiração é um negócio assim, né? A gente não precisa pensar para respirar, certo? Já é uma coisa que o nosso subconsciente trabalha. Sozinho, assim como bater o coração, bombear o sangue para as veias e várias outras coisas, o nosso subconsciente já tem esse trampo aí automático que a gente precisa. Não preciso... Né, senão a gente ia ficar louco, imagina, puta, agora preciso respirar, agora Caramba, não dá. Bate aí o coração. Já funciona automático, nosso subconsciente já trabalha nessa linha aí. Mas o problema é que a respiração que a gente faz hoje, como é de forma automática, ela tá indo, né? E aí, quando você começa a estudar um pouco sobre a respiração, você vê que a respiração ela tem uma influência no equilíbrio do nosso corpo, assim, fundamental. Primeira coisa que eu queria falar. Respiração é o primeiro ato que você fez na sua vida e vai ser o último, já estou te avisando. Quando você veio ao mundo, a primeira coisa você respirou. E a última coisa vai ser também respirar. Tipo, o último suspiro ali é a última respiração que você deu, né? Você vê o tanto de divindade que tem nessa questão da respiração. Se você buscar mesmo, não vou esticar muito aqui na respiração, mas se você procurar em diversas culturas, o lance da respiração é algo assim divino mesmo, é algo muito respeitado e muito considerável, né? Principalmente culturas orientais. Você vai ver na Índia, você vai ver que tem muito esse lance da respiração. Agora não, né? Recentemente, nos últimos anos, que vem vindo muito essa cultura oriental para o mundo ocidental, né? A gente estava falando muito agora de yoga, meditação, mindfulness e tal. Isso hoje não é uma coisa assim muito louca, né? É coisa que já faz parte do dia a dia, já está em empresa. Não, e já se provou que isso é extremamente saudável, necessário. Exato, Mas o lance da respiração é assim, é alguma coisa tão simples que a gente não percebe. Então, quando você fala assim, poxa, fecha o olho, respira de uma maneira consciente, ou seja, percebe o ar entrando no seu nariz e percebe o ar saindo do seu nariz. Você vai ver, nossa, eu não tinha percebido isso, né? Respira, percebe o ar enchendo o seu pulmão, esvazia o seu pulmão de uma maneira carinhosa com você mesmo. Você que está vendo ou ouvindo a gente aí, tenta fazer isso enquanto o Fábio explica, tenta fazer isso, você vai ver que sensacional que é. Exato. Você que está aí, né, assistindo e ouvindo, tá? Se você puder fechar o olho, fecha o olho. Por que fechar o olho? Porque você elimina a visão. E quando você elimina a visão, já é alguma coisa que deixa de te interferir ali. Então você consegue se concentrar mais em você mesmo, né? Que é o então fato já vai aqui. Seguindo os passos então, aí. Se você fechar o olho, né? Dá vontade de fazer também. Vou falando. Se você fechar o olho. Mas vamos fazer. Né? Se você, onde você estiver agora, você conseguir fechar o olho. Se você estiver sentado, obviamente melhor ainda, numa posição totalmente confortável e relaxado. Então, quando você relaxa, você descontrai os músculos da perna, do braço, do pé, desfranze a testa, solta o ombro, solta o pescoço, começa a entrar naquele estado assim mais de relaxamento. E aí, a hora que você for puxar o ar e soltar o ar sempre pelo nariz. Então, puxar o ar de uma maneira bem tranquila e depois soltar o ar de uma maneira bem tranquila, você já vai começar a perceber que seu corpo está assumindo que você está num modo relaxante. O nosso corpo tem um poder sensacional de saber quando a gente está numa situação de risco e você começa a respirar muito ofegante, ele sabe que alguma coisa de risco está acontecendo. Mas ao contrário, se você respirar de forma consciente, de uma maneira bem tranquila, ele sabe que está tudo bem. Você está no controle da respiração, colocando o ar para dentro, depois colocando o ar para fora, ele sabe de uma maneira tranquila, ele sabe que está tudo bem. O sinal que está chegando ali é que está no sinal calmo, que está tudo bem, que não tem situação de risco ao redor, e você percebe que o seu corpo relaxa mais, que o seu coração começa a bater de uma maneira assim mais tranquila, num compasso, né? Num compasso mais tranquilo. E aí é legal, porque você sente seu corpo.
Caramba, eu tô Por sentindo meu isso que coração algumas bater. pessoas se emocionam porque falam, Exato, caramba, eu tô me conhecendo. É aí que eu ia chegar agora. Caramba, eu tô sentindo meu coração bater, eu tô sentindo o ar entrar mais frio, sair mais quente, eu tô sentindo o meu braço encostar, sei lá, minha mão encostar na perna, eu tô sentindo meu pé encostar no chão, que é o mindfulness, né? Você ter essa sensação de presença. E isso traz uma paz. Uhum. Então, ou seja, é o básico, é você estar em contato com você mesmo, traz uma paz. Ou seja, você tá eliminando as influências externas. Você levou o quê? Um exercício de 2 minutos? 2 minutos que muda o seu dia. Muda o dia. Eu falo isso para as pessoas. Você tá num momento de confusão, tá num momento de uma... Puta, eu preciso fazer uma decisão aqui, vou ligar para um cliente. Nossa, isso aqui eu já sei que é um BO grande. Meu chefe tá me chamando, eu vou precisar falar com ele. Eu vou precisar falar com a minha esposa uma conversa difícil. Respira 2 minutos. 1 minuto. Ah, não tenho 2, respira 1. Porque traz você para um modelo mais de consciência. E aí você também tira um pouco o emocional de jogo. Porque se você não traz para o modelo de consciência, o seu emocional que vai tomar conta. E a gente sabe que quando o emocional toma conta, tem um risco muito grande, né? De fazer coisas ali, né? E falar palavras duras, ter reações ali, né? Tem vários estudos sobre isso. É um campo assim bem extenso para se falar, mas você trazer para um lado mais consciente, você consegue racionalizar o que você vai falar. Você vai mais para o lado racional e consegue administrar o que você vai falar. Você não vai ter aquela reação né, de impulso. Então ele te traz para um outro patamar. Até isso ajuda a questão da respiração e muitas outras coisas. A gente está numa sociedade muito nervosa ultimamente, muito. Né, Fabio? E muito... Vou usar a palavra aqui, a polarização, mas não é só de política, é uma coisa de eu contra você. Né? A minha opinião é a minha opinião e respeite, acabou. E às vezes ou a gente briga no trânsito, eu já fiz isso. A gente briga no trânsito, briga em algum lugar, porque às vezes uma respirada Exato. Te eliminaria esse problema. Agora, não vamos ficar cantando muita bola não aqui, porque a gente ainda tem que ter mais 70 episódios pela frente aí, pelo menos. Você já recebeu ao longo desses 69 episódios alguns convidados, né? E eu sei que não é uma obrigação tua, isso você já deixou. Sim. Não é um programa de entrevista, tá sendo hoje aqui. Sim. Mas assim, de repente esse convidado surge. Como é o critério de você trazer esse convidado? E fala um pouco dos que já passaram por aqui. Tá. Convidada, né? Convidado. Convidados, convidadas. O critério... É um critério... É não ter critério. É critério Fábio Corrêa. Eu não tenho um crivo, não puxo o Serasa, não faço nada nesse nível aí, tá? É legal que assim, as pessoas vão se aproximando. Então, a primeira coisa que eu acho é a questão da energia estar envolvida. Eu sei que as pessoas acham isso às vezes meio doido, mas é a questão de energia. Porque eu no meu caso aqui, né, criamos um podcast, fizemos vários episódios, os primeiros eu junto com meu irmão morando em Londres, Luciano, um abraço aí pra você, convido você a gravar com a gente novamente e voltar, né? Ou patrocina o podcast aí, patrocinar, né, você tá mandando em Libra, né? Para, então, cara! Pô, você manda pra cá, qualquer 1.000 libras aí são 7 mil reais, né? 1.000 librinhas a gente abre 1.000 librinhas por mês. A gente pode ser na televisão aqui. Então, cara, boa. Mas o que aconteceu? Os primeiros a gente foi gravando, compartilhando experiências nossas, minhas do Luciano, através de livros, tudo isso que eu já falei. Mas aí o que aconteceu? Foi bacana porque esse lance da energia é legal, porque a gente foi construindo o podcast, e os caminhos foram se abrindo, os caminhos de novas conexões, lugares novos que a gente foi frequentando, e nessa... Por muitas vezes a gente acabava falando do podcast e você via que a pessoa que você se conectou, a pessoa que se conheceu ali, se conectou, falou, puta, que legal o podcast, ele é assim, assado e tal, e foi aparecendo. A gente nunca foi buscar, olha, vamos agora fazer uma lista aqui das pessoas, a gente nunca fez isso. Eu acho que o caminho foi se abrindo através dos episódios e nesse caminho foi aparecendo pessoas. E as pessoas que foram, né, se conectando com a gente, achou o projeto interessante, comprou ideia, a gente também viu que essa pessoa tinha uma coisa bacana para contribuir, sem interesses, sabe? Interesses assim de, puta, eu quero ir lá para me promover, eu vou ganhar dinheiro. Primeiro que o podcast aqui, ele não tem cunho financeiro, né? Mas está aberto, tem cota. Isso, não tinha cunho financeiro, né? A gente nunca pensou sobre isso, mas foi se abrindo os caminhos, as pessoas foram
foram aparecendo na nossa vida e tal. E aí a gente foi, né, convidando pessoas, foi convidando, as pessoas vinham, puta, foi legal, porque são experiências novas, foram pessoas que tinham... aí sim, né, experiências profissionais de vida bem diferentes das nossas. Nós vimos que fazia sentido também trazer pessoas com mundos diferentes, visões diferentes, e complementava muito o que a gente ia falando, mas o que eu falava para as pessoas e sempre falo para os convidados é o seguinte: não vem com aquela coisa assim de perguntas e respostas prontas, a gente vai conversando, vai batendo um papo tal, mas eu, né, na minha função aqui de trazer o aprendizado para o final do episódio, eu sempre nas falas, nas conversas, eu vou tentando puxar os ensinamentos baseado nas experiências de vida das pessoas. Então, isso eu sempre deixei claro. Gente, fulano, nós vamos conversar lá, né, 30, 40 minutos e tal, mas eu sempre vou ter aquele cunho de puxar suas histórias para algum ensinamento, para que nossos ouvintes, né, para que nossa audiência, para que você está nos assistindo, ouvindo agora, pudesse extrair o melhor, né, o néctar daquela conversa, o creme de la creme daquela conversa, que se fizer sentido para a pessoa que está ouvindo, possa aplicar aquilo na vida dela. Então foi assim que a gente foi selecionando, mas não de uma maneira muito prática, assim, as pessoas. Então foi isso que foi Quem já passou, né, por aqui? Bastante gente. Tem muita gente chegando hoje aqui nesse podcast. Teve muita gente. Teve pessoas de outros países, né? Então teve lá o André Rabaneia, que é no ramo da publicidade, aí, super renomada lá de Portugal. Ele fez um episódio super bacana, foi um dos primeiros convidados que aceitou, né? Falou sobre criatividade, então ele foi um dos primeiros. Teve... Aquela barbeira é sensacional. Então teve a Juliana Félix. Ju, putz, beijo pra você, espero que você esteja ouvindo ou assistindo. Teve a Ju, teve uma baita história de vida, né? Uma das primeiras barbeiras do Brasil, quebrou um tabu gigante no ramo da barbearia. Hoje, né, é normal você chegar numa barbearia e ter uma mulher, né? Mas na época ela quebrou um tabu gigante. Então é um episódio super bacana que trouxe muito aprendizado e abriu a porta para muitas outras mulheres avançarem também. Nesse quesito. Eu tive vários retornos super positivos. Então, Ju, um beijo aí para você, a Ju, pra Camila, né, que são lá da The War, aqui em São Paulo. Então agora o merchan. Teve pessoas dos Estados Unidos, tiveram pessoas do Chile, enfim, várias pessoas. Então, que vai ser uma injustiça eu falar do ABC e não falar do DEF. Né? Mas teve o Xuxa, por exemplo, que é o Fernando Scherer. Fizemos um episódio sobre respiração, inclusive muito bacana. Vale muito a pena. Não é porque é o Xuxa, mas assim, pela história de vida. Aliás, foi até interessante, porque quando eu convidei o Xuxa, eu falei: Xuxa, eu não quero que você fale nada de natação, da medalha que você ganhou, da Olimpíada. Não é esse o papo. O papo é o aprendizado, é o por trás da medalha, como ele diz mesmo nas palestras dele, é o por trás da medalha, é esse aqui que eu quero extrair, o creme aqui do creme de la creme do nosso episódio é isso. Então veio o Xuxa, teve o Caetano, que é um dos responsáveis aí pelo TEDx aqui no Brasil, né, no caso aqui em São Paulo. Ele trouxe um episódio super bacana sobre você se doar. A gente teve o Hugo, episódio. Teve o Hugo, teve dois Hugo, o Hugo Pique, que é o Hugo que tá por trás. Ele é bonequeiro, né, lá do Programa da Cultura, fez Cocoricó, enfim, faz o teve Alípio, ele. Faz... Isso, né, exato. É produtor lá do Irmão do Jorel também. Irmão do Jorel, que é super conhecido. Teve o Hugo do Café, né, que é o do Wolf Cafés, uma experiência de café, gente. Tudo bem que é Coffee Talks, mas o programa não é sobre cafés, né, mas nesse aqui teve o lance do café, que ele fabrica café, e aí trouxemos assuntos sobre as famílias que cultivam os cafés, né, o que está por trás de todo esse do mundo que a gente não tinha acesso. Teve a Paula Varejão, que também é do mundo de cafés. Teve, poxa, o Cobra, que é um dos muralistas aí mais renomados do mundo, e um cara, um dos mais renomados do mundo. Meu, puta simplicidade, o cara.
O cara trouxe um tom super simples na conversa, até você até fala, caramba, esse cara é aquele que grava, que faz aqueles murais, incrível, que tem murais em mais de 60 países. Então, gente, teve muita gente, teve pessoas que eu identifiquei que trabalhavam comigo até na Scania, uma pessoa que eu convidei ela, a gerente de RH da Scania, que eu vi que ela tinha um baita de história, trouxe também. Então, teve muita gente, putz, vai ser uma... Não, é legal até pra gente fazer um flashback aí desses exato. 69 episódios, cara, são... exato. E você vinha produzindo aí num ritmo forte. Óbvio, a gente parou nós dois, você me pegou de surpresa com essa informação de que faz um ano, né? Você foi convidado aqui também? Você lembra? Verdade. Tem você também. Você tem que esquecer. Então, não, tem você também. Então. Mas olha, é muito bom. Esse podcast é um podcast assim que eu gosto, assim, é óbvio, então eu tenho um pouco de paciência, a gente dá uma pausa, vai fazer o que você precisa, volta, põe de novo, vai pra tocar, porque não é o tamanho que costuma ter, você fica ali entre os 25 minutos, meia hora ali e tal, mas o Fábio consegue ser muito mais objetivo que eu, é que esse cara tem muita história, e eu acho uma injustiça a gente não contar a tua história, né, de como você veio parar agora nas telinhas, aí nos fones de ouvido. Você sabe que o fone de ouvido, eu aprendi com um professor, vou dar o crédito para ele, que é o Celso Cardoso. Apresentou por muito tempo programas de esporte na Gazeta e tudo mais. E o Celso uma vez falou assim, quando você fala no ouvido de alguém, você é muito íntimo. Sim. Porque só uma pessoa muito íntima fala no teu ouvido. Então, a partir do momento que a pessoa coloca um fone e tá te ouvindo, você passa a ser íntimo dessa pessoa. Tanto que é uma das coisas que eu implico muito quando eu vejo muita gente falando, vocês que estão aí ouvindo. Não, cara, é uma coisa... Porque é exatamente o espírito do teu podcast, é você. Então, você aí. Não são esses vocês, ô turma, né? Quando você faz uma brincadeira com a tua comunidade, claro, galera aí, turma e tal... Agora, eu gostaria de... Fala. Não, agora eu vou falar uma coisa. Eu tenho uma referência também, né? Você falou do Celso, né? Celso Cardoso. Celso Cardoso. E eu tenho uma referência também. Você conhece o Alexandre Lupe? Essa picareta. No primeiro episódio, eu tive um ensinamento do Alexandre Lupe. E ele falou assim pra mim, você não se esqueça que quem ouve o podcast, geralmente, ou na maioria das vezes, acho que quase na totalidade, vai ouvir no fone de ouvido, ou se está no carro, sozinho. É difícil a pessoa colocar 10 pessoas numa sala para ouvir um podcast. Não, porque ninguém te deixa escutar. Sempre vai ter um que vai querer conversar. E eu fiquei muito com isso, porque eu não tinha gravado nunca um episódio. E eu acho que a dica principal, Alexandre Lupe, que é você, né, que o senhor me deu, foi justamente essa. Você está falando, pensa que a pessoa está te ouvindo. Né? Ela foi te buscar para te ouvir. Né? Você imagina que essa pessoa está na sua frente e você está olhando para ela e você está conversando com ela. Então, todos os episódios, desde o primeiro, quando você falou isso para mim, eu levei muito isso em conta. Eu sempre coloquei assim na minha visão que eu estivesse falando com uma pessoa. E isso ficou. Então esse foi um dos maiores ensinamentos que eu tive aqui do podcast, né, da linguagem. Você me corrigiu várias coisas no começo, foi muito interessante isso, né, e você me falou, pô, você tá com uma linguagem muito masculina, você falou isso no começo, eu lembro, pô, você tem que suavizar, você tem que falar, né, tem todo o público te ouvindo, né. Um público diverso. Então eu fui aprendendo também e, puxa, foi muito bacana, né, então eu valorizo muito, toda vez que eu sento para fazer um episódio, eu valorizo muito esse momento. Muito mesmo, né? Eu sei que a pessoa vai pegar um tempo, ele vai selecionar um tempo para me ouvir, então eu tenho que valorizar muito esse tempo dela. Então eu sempre tive isso no meu... Isso é muito bom, isso que você tá falando, cara, porque a gente não tem valorizado o tempo... Quando as pessoas, por exemplo, vão escrever um texto, primeiro, às vezes a gente fala, nossa, que texto horroroso. Às vezes você não parou para pensar no contexto do texto, ou na mensagem, depois critica e tal. A gente tá num mundo de muitas críticas, né, Fábio? Assim, de todo mundo critica tudo. Sim. Tal. E eu acho muito interessante quando você traz um conteúdo como traz o Coffee Talks, que é um conteúdo que faz você se encontrar com você mesmo, assim, né? E aí até trazer pra dentro de você algumas cobranças do tipo, amiguinho,
Você não acha que você tá se sentindo muito, não? Se achando muito, né? Verdade. Vamos indo pro final, agora aí, dessas próximas 2 horas a gente caminha pro final. Eu queria que você falasse um pouco de coisas que te toquem, por exemplo. Tem alguma coisa, não alguém, ou mas situações que te deixam puto da vida, o Fábio Pistola. Fábio Pistola, bom. Nossa, eu tô com uma dificuldade em responder essa resposta. Que bom. Porque eu tenho estudado bastante estoicismo. E no estoicismo, que é uma filosofia muito antiga, da época dos romanos, né? Marco Aurélio, Sêneca e companhia, eles falam muito assim, né? Que você tem que dar valor ao que você tem controle. E não dar muito valor e não botar muita energia no que você não tem controle. E aí você pergunta, e o que eu tenho controle e o que eu não tenho controle? O único lugar no universo onde você pode ter a chance de ter 100% de controle é na sua mente, nos seus pensamentos. Tirando isso, e já é difícil, né? Uhum. Já é difícil. Tirando isso, a gente não tem controle de nada. Eu não tenho controle de situações, não tenho controle do clima, do tempo, eu não tenho controle sobre as pessoas, por mais que, é meu filho, seja ele recém-nascido, seja ele adulto ou adolescente, nem vou falar, né, que aí é fora do controle mesmo, mas, esposo, marido, isso aqui, você não tem controle, né? Você tem uma falsa sensação de controle, mas você não tem. Então, quando eu comecei a perceber que realmente você não tem controle sobre as coisas, então você tem que dar um passo para trás e ficar mais tranquilo. Porque não é que você vai ficar mais, vou ficar agora aleatório, já que eu não tenho controle do clima, não vou nem ligar, se sair chover, dane-se, não é isso que eu tô querendo dizer, tá? É você não ficar se corroendo, você não ficar se murmurando, se vitimizando, sabe, esses sentimentos ruins que vêm de uma coisa que você não tem controle, você dá um passo para trás e, poxa, eu não tenho controle sobre isso, então qual que é a visão que eu vou ter sobre isso? Qual que vai ser a minha ação sobre isso? Qual que vai ser a energia que eu vou colocar sobre isso? E principalmente, qual que é o caminho então que eu vou tomar? Qual que é o pensamento que eu vou ter, né, para driblar essa coisa que está me incomodando? Então eu tô fazendo esse comentário porque é uma coisa que eu queria deixar para as pessoas também, né? Como você disse, o mundo está muito louco, muita cobrança, está todo mundo muito nervoso, ansioso, e as situações durante o dia deixam muita gente assim. Então, quanto mais consciente você tiver sobre isso, né, sobre esse tema, né, dessa filosofia ou nesse lifestyle, você acaba ficando mais tranquilo, porque você, eu não tenho controle sobre isso, então eu vou administrar aqui meu sentimento, né, vou dar um passo para trás, você começa a entender, às vezes, por que as pessoas estão agindo daquele jeito, e aí você fica mais tranquilo. Formando todo esse conceito, eu acho que hoje em dia quase nada me tira do eixo. Pô, mas então você é o Buda, você virou agora... Não é isso. Você virou agora... Você virou... exato. Não vou ser hipócrita, claro, tem muitas coisas durante o dia que me chateiam e tal, mas não a ponto... De tirar do eixo. Porque, tem tanta coisa no dia. Ou melhor, vou mudar minha frase. A maioria das coisas que acontecem no dia são coisas boas. O fato de você acordar é uma coisa boa. O fato de ser, acordei, tô bem, levantei, fui para um banheiro, tomei um café, independente de qual café que seja, coloquei uma roupa, enfim, são coisinhas que vão entrando no automático que você não percebe. E tudo aquilo ali é coisa boa que está acontecendo no seu dia. E aí o fato de um café que você derrubou na camisa, às vezes, estraga seu dia se você colocar energia naquilo. Então é não colocar energia em coisas que podem tirar do eixo e colocar energia em coisas boas, situações boas, conversas boas. Porque o mundo tá cheio de coisa boa, né? Sim, a gente fica olhando, eu faço isso o tempo inteiro. Essa porcaria. Boa. Eu vim pra cá, peguei quase 1 hora de trânsito. Sim. O que não é muito normal, né? Eu imaginei que ia ser 30, 40 minutos tal, por conta do horário, né? Que nós estamos à noite, né? Em São Paulo, né? Tudo bem que São Paulo tal, mas eu conheço o trajeto, eu sei que quando eu vi no Waze quase 1 hora. Eu vou conseguir mudar o trânsito? Não. Não tenho um helicóptero no momento, não tenho nada que me teletransportasse pra cá, o caminho é o carro. O que eu coloquei? Um podcast que eu precisava ter ouvido de manhã, não deu tempo. Coloquei à noite, coloquei no carro ali, vinha vindo de lá até aqui, foi super ótimo. Então, aproveitei meu tempo super bem. E se tivesse mais 5 minutos de trânsito, eu tinha terminado o podcast. Aqui no finalzinho, o trânsito andou, aí eu fiquei ainda de ouvir um pedaço. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que é o jeito que você enxerga as coisas que acontecem no seu dia.
Eu acho que é isso, tá? Então, eu não consigo te responder. Olha que louco isso, tá? Eu não consigo te responder hoje uma coisa assim que me tira do eixo e que eu fico inconformado. Claro, política, várias coisas que eu vejo que não estão... Não, aí é chatear, violência. Aí pera, né? Também, né? Coisas que estão acontecendo com o planeta, puta, é a queimada não sei aonde, é ecologia, é lixo, é todo esse monte de coisa que já acontece, né? Mas aí, putz, caramba, eu fico inconformado, essa é a palavra, eu fico inconformado, putz, que injustiça, eu fico com esses sentimentos, assim, né? Mas eu acabo não trazendo muito pro pessoal, porque eu acho que não é ver o que eu posso contribuir para aquilo, para melhorar aquilo, né? Então, se é no lado da ecologia é uma coisa, se é no lado da violência é outra, se é no lado da política é outra, ações que eu posso ter para contribuir, mas não fico assim... Não me leva mais energia embora. E tem uma coisa, né? Eu fiz 50 anos esse ano. Então, quando você faz 50, o cara falou assim pra mim, falou assim, ó, fica esperto que você tem mais passado do que futuro, hein? Essa frase está ecoando até agora. Muito você bom. Tem mais passado do que futuro. Quando o cara me falou isso, eu falei assim, o quê? Eu tenho menos futuro pela frente, eu vou gastar tempo com a asneira que um cara falou, com o café que caiu, com o cara que me fechou no trânsito, né? Enfim, com coisas que me tiram. Não vou, né? Então... Eu vou contar uma história aqui que é pessoal tua, você contou pra mim, mas eu gostaria de contar essa história. Conte. Porque você deu uma resposta que é óbvio que te conhecendo, mas eu acho que serve como exemplo, porque eu trago pra mim essa história, e até por coisas que já aconteceram na minha vida, eu sou um cara, hoje eu tô mais tranquilo, tô mais zen, hoje o Lupão tá zen. Mas eu já fui um cara que pô, esquentava com tudo, cara, sabe? Tudo eu levava a ferro e fogo, né, que falava. Mas deixa eu contar uma história aqui pra você. O Fábio, uma vez, uma das vezes que é um costume dele fazer isso, que é levar as crianças pra almoçar, principalmente, o Fábio tem um casal de filhos, a Maitê e o Miguel, a Maitê mais novinha, o Miguel já tá na fase da adolescência. Isso. Agora vai, né? Mas o Miguel, o Miguel é autista e o Fábio costuma almoçar com ele, levar ele para os lugares. O Miguel adora andar de metrô. Pense em alguém que conhece a malha metroviária de São Paulo. É sério, é sério. Mas essa história que você me contou me ajudou muito e eu acho que ela serve de exemplo. Porque é uma situação em que muitos que estão nos vendo ou ouvindo, e eu mesmo, quando você me contou, o velho loop volta, né? Talvez eu agisse completamente diferente. Me desculpa eu estar contando essa história, tá? Mas você foi almoçar com o Miguel, vocês estavam ali e tal, conversa, e o Miguel conversa de tudo, é sensacional. E aí, de repente... uma família do lado com um cachorro ali almoçando com o cachorro, certo? Sim. O Miguel meio que se assustou ali com o cachorro, não estava confortável ao lado do cachorro. Você pegou e mudou de mesa. Você falou, não vou ficar... A família também não tem culpa, é direito deles levarem o cachorro e tal. Com certeza. E ainda bem que a sociedade está entendendo. Nada contra o cachorro, inclusive eu adoro o cachorro. Exatamente, aliás tem 2 aqui assistindo o podcast. Mas você mudou de mesa. Sim. No que você mudou de mesa, você causou um furor na outra mesa, porque as pessoas entenderam que você não gosta de cachorro, que o Miguel não gostava de cachorro, e começaram ali a bravatas e tudo mais. E você me contando essa história, dizendo, cara, eu tava escutando tudo, óbvio que lá por dentro dá né? Mas, cara, eu tava ali, eu não tenho muito tempo pra ficar com meu filho, são vários, né? Eu preciso valorizar esse momento pra ficar com o filho. Filho lê-se com amigo, com sua parceira, com seu parceiro, exato. Entendeu? Você tá ali, porra, eu preciso aproveitar esse tempo, então deixa esses caras falando. E você continuou ali, trocando ideia com o Miguel, a galera saiu, foi embora, e não era um casal, era meio que uma família ali. Uma família, isso. De quem o almoço foi estragado ali? Eu tô usando um português horroroso, mas quem teve o almoço interrompido e estragado? Foi a família. Exato. Eles acabaram, isso contaminou todas as outras pessoas, eles levantaram, foram embora, puto. Devem estar falando até hoje sobre isso, a gente também aqui, e você aproveitou o teu dia com o Miguel. Exatamente,
óbvio que por dentro você fala, caramba, cara. Porque se é outro, se isso de repente sou eu nos velhos tempos, ou talvez até agora, Sim, ele falou, cara, pô, qual é que é? O que tá pegando e tal? Que é o que a gente vê muito acontecendo. Sim. Essa história, Fabio, é uma das coisas que eu aprendi, das pessoas, os caras ficam ali um elogiando o outro, mas é porque é uma situação aguda, e eu acho que quem tá vendo a gente ouvindo concorda, Sim. É uma situação aguda, que não é todo mundo que tem paciência, saco pra ir lá e levar como você fez. Então, inclusive até para que o Miguel não tivesse contato com esse ranço que tava rolando na outra mesa. Exato. Então essa é uma história que, cara, eu quero contar aqui, eu sei que é uma coisa tua, particular, mas eu acho que essa história deve vir à tona porque ela é muito boa, porque são coisas agudas que mexem com o nosso momento. Sim. Eu nem lembrava dela. Mas eu não esqueci. Você foi falando, eu fui lembrando da cena aqui, e realmente foi um negócio muito louco mesmo. A família ficou muito inconformada e começou a falar alto, mas é um absurdo, nos dias de hoje, não ter respeito com os animais, e eu não fiz nada. Você só levantou porque você sentiu que o Miguel tava... Eu podia ter falado, porque o cachorro subiu em cima dele, mas não fez nada, não machucou nada, né? E ele se sentiu super incomodado, eu conheço ele, então... Claro. Só levantei, você viu que ele avisei o garçom, mudei de mesa e não falei nada, nem falei porque que eu tinha mudado, né? E aquilo transformou o almoço das pessoas, eram... Sim, era uma galera família, ali e tal. Não é o caso. Mas realmente foi algo marcante assim mesmo, e eu não lembrava desse fato, mas foi algo real. Pra gente fechar agora, duas dicas. A primeira é, como é que eu começo a ler? Então, o ler, né, é uma coisa interessante, né? Primeiro que a gente joga a informação para nossa mente e ela vai assumir. Por que eu tô falando isso? Se eu não tenho o hábito de leitura, qual que é a informação que eu vou jogar para minha mente? Puta, eu não gosto de ler. E a sua mente vai concordar. Ela fala, ok, tamo junto. Eu não gosto de ler também. Eu gostaria de ler. A sua mente vai... Eu também gostaria. Gostaria de ter uma Ferrari também. Eu gostaria, eu poderia começar a ler, eu gostaria. A mente vai junto. Eu também gostaria, eu também, né? Então acho que a primeira coisa é que a gente, nós mesmos colocamos os limites para nós, não são as pessoas. Ninguém fala para você, você não, é proibido você ler. Você não vai conseguir ler. Você não pode ler, você não gosta de ler, né? Numa maneira assim de impositória, vamos dizer assim, né? Quem coloca os limites somos nós mesmos. Então já começa por aí. Mas hoje em dia nós temos tantas ferramentas que pode ser o primeiro passo para uma leitura raiz, vamos dizer assim, uma leitura de livro mesmo ali raiz, né? Que eu acho que seria legal as pessoas abrirem um pouco a mente, né? Por exemplo, hoje você tem livros gravados em formato de áudio. Sim. Certo? Eu já fiz isso no começo. Então, como eu tinha também essa coisa de dificuldade, mas a dificuldade era eu mesmo que vendia para mim, né? Então eu vendia para mim que eu não gostava e o meu eu acreditava e tamo junto, não vamos ler nunca. Beleza. Quando do começo ali, eu falei assim, poxa, tem o audiolivro, então eu vou associar, aí tá em hábito, né? Eu vou associar esse início de ouvir um livro a um outro hábito que eu preciso também começar, que eu gostaria de começar, que era um hábito de correr. Então, eu comecei a correr ouvindo um audiolivro, por exemplo, né? Um audiobook, né, que chama, né? Um audiobook. Falei, caramba, aí tinha lá 8 horas de áudio. Era o livro inteiro. Falei, 8 horas de áudio, isso é louco. Mas se eu vou correr 30 minutos por dia, em 16 dias eu matei o livro. Beleza, e foi isso que aconteceu. Eu li em 16 dias correndo meia hora, não foi seguido, foi um dia sim, 2 não, tal. Eu terminei, falei, caramba, eu gostei demais desse formato e tal, né? Então, pra mim, funcionou muito, e essa é uma dica, então, que eu dou para as pessoas que têm dificuldade em pegar um livro na mão e ler, assim mesmo, dedicar um tempo para ler, né? Porque é onde você coloca a energia do seu dia que você vai, né? Se você, né? Não é falta de tempo, né? O tempo do Bill Gates é igual ao meu, igual ao seu, igual da Aline, que tá aqui gravando um podcast, enfim, do meu filho, todo mundo no planeta Terra tem 24 horas, mas onde você vai colocar energia, onde você vai, né? Então é isso, não é falta de tempo. Mas voltando ao raciocínio aqui, então, a dica que eu dou, acho que é um caminho,
né? Você pegar um audiobook e você começar a ter essa questão de você, puxa, caramba, eu li um livro, né? Eu li, entre aspas, um livro, eu ouvi um livro inteiro e consegui de capa a capa, mesmo sendo no audiobook, né? Então esse acho que pode ser um chamariz, assim, né? Mas o principal de ler mesmo, pegar o livro na mão, o raiz, né? Pegar o livro, é você ter constância. Porque geralmente as pessoas, não, agora eu vou ler. Não, vou ler, preciso ler, vou comprar esse livro, pumba, vou ler. Primeiro dia, 20 folhas. Caramba, li 20 folhas, beleza. Doído, mas leu. Segundo dia, já tá meio com preguiça, porque trabalhou muito, aconteceu, puta, caramba, hoje eu já não vou lá, hoje não dá, porque, puta, eu li 20 ontem, não vou ler 5 hoje, né? Aí já era, aí você perdeu o fio da meada. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é quantidade, é constância. Leia 2 folhas por dia. 2. 1, 2. Amanhã, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Como todo hábito que você inclui na sua vida, o livro é um exemplo, mas existem 1000 exemplos para você, né? É você ter a constância, é começar um pouquinho todo dia, para que aquilo ali não roube tanto tempo do seu dia, porque se rouba tanto tempo do seu dia e acontece uma outra coisa, você já, puta, eu não tenho tempo para ler hoje porque, né, aconteceu tal coisa. Então, 2 páginas por dia, 3. Só que vai acontecer um negócio muito louco, porque nessa de 2, 3, 1, 2, 3, às vezes para você terminar o raciocínio ali, você tem que virar a página e ler mais um pouquinho. Aí daqui a pouco você se arrisca já a terminar o capítulo. Puta, eu vou até o próximo tema aqui. E aí você vai indo. Então essa é uma dica que eu dou assim, que várias pessoas que ouviram o podcast, eu já tinha dado essa dica, assim, deu certo. Né? Pra mim também deu certo. Até hoje, às vezes eu leio todo dia. Então tem dia que, putz, hoje tô corrido, acordei mais cedo, tenho reunião, né, trabalho, não sei o que e tal, mas eu ando com o meu livro. Porque se não conseguir ler muito, puta, eu leio 1 página, 2 páginas, mas eu preciso ler. Porque se você quebra o ciclo, você tem uma grande chance de você perder o hábito. Então, esse é um hábito que acho que pode começar dessa maneira assim, sabe? E ler um livro que conecta com você, né? Não é porque o Fábio falou que o Napoleão Hill é bom, que você vai comprar o Napoleão Hill e vai ler, porque às vezes aquele livro ali vai ser Você vai comprar o Idiota pra ler já o primeiro livro, exato, que é uma bíblia. Pois maior que a Bíblia. Lê Rei Dalio, 600 folhas. Tá morto já, não vai, esquece. Então compra um livro fininho, compra um livro que conecta com algum assunto que você gosta. É um assunto que você gosta, é esporte, compra um livro relacionado a esporte, é religião, sei lá, é culinária, começa a ler um livro. Então é mais a questão do hábito, e aí relacionado a algum gosto, eu acho que aí fecha o ciclo ali de começo de leitura, né, para quem quer ler. E eu super recomendo, gente. Eu não li há 46 anos um livro inteiro. Quando eu li o primeiro de capa a capa, fiquei até emocionado, que eu nunca tinha visto aquela cena da capa fechando ali. Nunca tinha visto, parece algo meio doido, assim, mas nunca tinha visto. E quando eu li, falei, caramba, eu consigo ler um livro. Puta, eu li um livro de 200 folhas. Caramba, e hoje quando eu faço a conta, poxa, um livro de 200 folhas, se você ler, vamos lá, 2 páginas por dia, que é o mínimo do mínimo, assim, ainda que dá, são 100 dias. 100 dias, tudo bem, são 3 meses, beleza. Você lê um livro em 3 meses. Se você ler um livro em 3 meses, você vai estar muito à frente da maioria da população, mas muito à frente, porque a maioria das pessoas, infelizmente, não tem esse hábito, né? Então, essa é a dica que eu dou. O que você está lendo agora? Então, eu comecei a ler ontem o Flow, do Mihaly Csikszentmihalyi, que é o sobrenome dele. Não é do podcast. Não. Mihaly Csikszentmihalyi é o livro Flow. É um livro que vai mais pro lado da psicologia. Comecei ontem, então só li o prefácio e tal, nem comecei a entrar no livro propriamente dito, mas é um livro que fala sobre como você aproveitar mais o flow no dia a dia. Então que flow? A gente fala muito do flow, a fluidez da vida, a fluidez dos momentos, como que você entrar assim num movimento que você sai do automático. Porque você fala, mas você tá no flow, parece que é algo automático. Não é. Você sai do automático para entrar num outro movimento consciente, e esse movimento consciente, ele vai ali te levando sem você perceber, mas você vai aproveitando os sinais, você vai enxergando coisas que você não enxergava antes, que é o que está acontecendo agora na gravação desse podcast, por exemplo.
a gente entrou num flow aqui da conversa. Né? Eu não sei quanto tempo tá, claro que você que tá controlando. Não tô né? também, eu não faço a menor ideia. Tá Quanto tempo tá já, Aline? 1h30? Uma hora e meia. Caramba. Desculpa, gente. Eu nunca gravei um episódio. Então, mas é que a gente entrou num flow de conversa. Então, o livro ele fala sobre trabalho, vida, não sei o que, mas é um livro que chama Flow. Né? Daqui um tempinho eu conto aí se vale a pena, mas com certeza vale, porque o autor é muito bom, já tive ótimas indicações. Eu já tinha ouvido o resumo desse livro no Resumo Cast. Legal. O resumo do livro Flow. Então, eu sei que até isso ajuda, né? Tem podcast que te ajuda. Eu esqueci de falar. O Resumo Cast, por exemplo, é um podcast que tem lá. Eles resumem o livro. Não é que ele lê o livro igual o audiobook, mas ele resume o livro ali, as principais ideias, o tema central do livro, as informações em 30 minutos. Postei, agora eu quero ler o livro. Então, poxa, tinha esquecido dessa dica. É uma dica super boa. Quero que você olhe para aquela câmera ali. Ai. É um exercício um pouco parecido com alguma coisa que você faz, mas essa é mais fácil. Eu quero que você fale pro Fábio de março de 2034. O Fábio de 60 anos. Quero que você mande uma mensagem para ele. Eu estou com medo de 60 anos. Quero que você mande uma mensagem pro Fábio lá em 2034. Pro Fábio de 2034. Pro Fábio Corrêa de 2034. Para aquela câmera ali, ó. Tá, bom, eu estou aqui 10 anos antes. Você chegou num lugar que você gostaria de estar. Você conquistou várias coisas nesses 10 anos. Você continua a sua evolução. A sua família continua uma família maravilhosa. Seus filhos cresceram. Você está numa posição de vida muito interessante. Aproveitando muito o que a vida oferece cada vez mais. Eu acho que toda essa trilha que você fez, desde aqui do Fábio de 2024 até aí, valeu super a pena. Então continue sendo quem você é, que acho que é isso que fez chegar onde você chegou aí em 2034. É Boa. isso. Eu esqueci de fazer isso no começo do podcast, que é o check-in, que é o que você costuma fazer no evento. Mas eu vou fazer o check-out. É uma palavra e você diz... Como é que é? Check-out? Faz check-out. Então faz o check-out aí. Ai, meu Deus. Reflexão check-out. Boa. Porque esse episódio me fez estar num momento de muita reflexão. Eu voltei lá atrás, quando você fez as perguntas da infância. Eu voltei em vários momentos importantes da minha vida. Falei da mãe, falei de família e tal, né? Momentos profissionais, enfim, tudo isso que a gente falou. Então foi um momento de muita reflexão. Então a palavra é reflexão check-out. Obrigado por me deixar apresentar o seu podcast. Eu que agradeço. Obrigado. Esse é o Coffee Talks. Estamos sim abertos para patrocínio. Ajuda a gente aí a continuar com esse podcast. Os próximos voltarão a ser apresentados pelo Fábio, que é o criador aqui do podcast e que apresenta e tem esse produto, a gente chama de produto, esse conteúdo. Sim. Com muito amor, com muito carinho, assim, para quem já teve do lado do Fábio quando ele tá falando, quando ele tá falando a respeito do projeto e tudo mais, a gente vê a vibração dele. Quero agradecer a você também por ter me aturado essa 1h, acho que 40 agora, e é isso. Episódio 71 logo no ar. Com o Fábio. Escreve pra gente. Como é que a gente escreve pro Coffee Talks, se a gente quiser falar com você? O Instagram é o Coffee Talks BR, né? Coffee Talks com 2 Fs e 2 Es. Lembrando, Coffee Talks BR no Instagram. O YouTube também, que é o Coffee Talks Brasil. Isso. Coffee Talks Brasil no YouTube. E o próprio podcast, né? Quando você for procurar pelo podcast e indicar as outras pessoas, se você está ouvindo, você já achou o podcast, então não precisa procurar mais. Mas aí para indicar é Coffee Talks espaço BR. Bacana. Gente, muito obrigado. Essa foi a edição de número 70 do Coffee Talks. Até a próxima. Obrigado. Coffee Talks BR. Connect, learn, share.